pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vou comentar sobre um texto. O texto chama Há um Propósito na Dor, que está lá no Instagram do Em Verdade. Esse texto deu bastante repercussão, mais de 10 mil curtidas, vários compartilhamentos. E eu resolvi falar sobre esse texto com vocês hoje, falando um pouco sobre qual a ideia que o texto quer passar. Então, vamos lá. Quantas vezes nos deparamos com situações difíceis e logo pensamos por que isso está acontecendo comigo? Muitas vezes é difícil compreender por que determinadas circunstâncias acontecem com a gente. Pensamos que por sermos pessoas boas, temos o direito de só viver felicidades aqui na Terra, né? Então a gente tem isso na cabeça, né? Nossa, se eu estou seguindo a palavra do Senhor, se eu estou vivendo teus ensinamentos, por que coisas ruins ainda estão acontecendo com a minha vida, né? As pessoas associam como se fosse assim, estou seguindo a palavra de Deus, então eu tenho o direito de viver somente coisas boas. E não é assim que as coisas acontecem. Inclusive, o próprio Jesus falou, né? Em Lucas 9, 23, ele falou: quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Então, em nenhum momento, ele falou que ia ser um mar de rosas, ia ser uma maravilha. Ele fala o seguinte, que nós teremos vida e vida em abundância. Mas que ele quer nos dar vida em abundância. Mas não quer dizer que nós não enfrentaremos dificuldades. E basta a gente olhar para as histórias que nós temos na Bíblia, né? A história de Daniel, a história dos 3 jovens na fornalha, a história do próprio Jesus. Foram histórias que eles passaram por muitos sofrimentos, por muitas tribulações, por muitas provações, mas eles conseguiram transformar aquilo ali em algo bom na vida deles. Eles conseguiram retirar o que é de mais importante daquilo, né? Conseguiu transformar, como as pessoas dizem, o limão em uma limonada. Então, assim, quando a gente começa a ter essa vivência, a ler a Bíblia, a entender como que funcionou tudo que Deus, como que Deus age, a gente entende que muitas vezes Deus utiliza até das dificuldades para que a gente possa crescer, amadurecer, né? Porque às vezes a gente aprende muito mais errando do que acertando. E não quer dizer que a nossa vida, não quer dizer que eu estou aqui romantizando o sofrimento, não quer dizer que você não sofra, não quer dizer nada disso. Eu sei que muitas pessoas sofrem, todos nós temos problemas, todos nós sofremos, mas a maneira como a gente encara esses problemas é que faz a diferença, né? Tem pessoas que às vezes já passam por tanta dificuldade, né? Pessoas que perderam filhos, perdeu a família, já aconteceu tanta coisa, mas a pessoa tá ali, ó, firme, de pé, né? E já outras pessoas, assim, não passaram por tantas coisas e às vezes uma dificuldade já abala aquela pessoa. Lógico que cada pessoa também tem um nível de fé, um nível de maturidade que também influencia nessa questão. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que tudo depende da maneira como você encara o sofrimento, né? O sofrimento sempre vai existir. Se a gente quiser viver uma vida que a gente fica evitando o sofrimento, é impossível, porque o sofrimento ele existe e não tem como a gente controlar a vida. Nós não estamos no controle da nossa vida, nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui 10 minutos, daqui 5 minutos, o que dirá o que vai acontecer da nossa vida, o que dirá impedir sofrimentos. Não somos capazes disso. Mas uma coisa que nós precisamos aprender é a lidar com as dificuldades, que as dificuldades vão surgir, mas nós precisamos ser fortes e aprender a encarar essas dificuldades, né? E quando eu falo precisa ser forte, eu não estou falando num tom motivacional, num tom coach, eu não estou falando disso. Eu estou falando forte na fé, eu estou falando da questão bíblica, de você tomar a sua cruz, né? Como as pessoas dizem, abrace a cruz, abrace a sua cruz e vá para o combate, né? Combata o bom combate. Então, assim, é disso que eu tô falando, entendeu? Às vezes você não precisa nem estar forte. Quando a gente fala forte, não é forte fisicamente, é forte na fé, é forte espiritualmente. Que você seja uma pessoa forte espiritualmente, buscando a Deus, cumprindo seus mandamentos, observando seus ensinamentos, levando a tua palavra. É esse o sentido. E depois diz assim, ó, no entanto, não é bem assim que as coisas acontecem. Podemos perceber que nas histórias da Bíblia, principalmente daqueles que fizeram bem, estes foram os que mais sofreram, começando por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim, eu acredito que todo mundo aqui deve conhecer a história de Jesus, né?
que ele veio ao mundo e assim, desde o início, desde quando ele veio, só foi acontecendo coisa ruim, né? Porque estavam matando os bebês, né, que estavam nascendo naquela época, e aí Maria e José tiveram que fugir de onde estavam para que Jesus pudesse nascer, e Jesus nasceu numa manjedoura junto com os animais ali, nada de luxuoso. Pela história da Bíblia também dá a entender que Maria e José eram pessoas muito humildes, então não eram pessoas que tinham grandes bens. José era um carpinteiro, né? Então foi aquela coisa assim bem simples mesmo, bem humilde. E quando Jesus foi crescendo, Jesus tinha muita sabedoria, né? Jesus era dotado de conhecimento, mas quando ele começa realmente a pregar, né, a levar a tua palavra, quantas pessoas não acusam, quantas pessoas não perseguem, quantas pessoas não tentam colocar Jesus ali numa situação, sabe, que ele não vai saber como responder, né? Quantas pessoas não falam mal dele, não tentam prejudicar ele, não sentem inveja dele, e depois pedem, inclusive, que ele seja crucificado, né, e morto. E, assim, ser crucificado naquela época era uma coisa, assim, humilhante, né? É muito humilhante porque a pessoa era morta, assim, na frente de todo mundo pedindo, mata, mata. Imagina só a humilhação que é carregar a cruz, ser chicoteado. Nossa, só coisa ruim, né? Só coisa ruim, e você não poder fazer nada por aquilo, né? E Jesus, ele era inocente, ele não tinha feito nada, né? Ele só estava levando a palavra do Senhor, e as pessoas, por saberem que ele realmente tinha sabedoria, que ele realmente fazia milagres, por saberem isso, que ele era filho do Pai, do Senhor Jesus, do Senhor Deus, por saber isso, que ele era filho do Pai, essas pessoas tentavam prejudicá-lo a todo custo. Mas em nenhum momento você vê assim Jesus revoltado, né? Jesus assim, eu não vou fazer isso, eu não vou aceitar. Ele aceita, né? É difícil, mas assim, apesar de todo esse sofrimento, Jesus foi capaz de se entregar realmente ao Pai, né? E como que isso é possível? Quando você tem esse relacionamento com Deus, quando você está próximo dele, então você, como as pessoas dizem, né? Você abraça a cruz de verdade, você vê além, entendeu? Você não vê somente as coisas terrenas deste mundo, somente o que está aqui na sua frente, somente o que é físico. Você entende que tem mais disso, tem mais além disso. E depois fala assim: entretanto, apesar de todo o sofrimento passado pelos escolhidos de Deus, eles não desanimaram e permaneceram sempre firmes na fé, dispostos a enfrentar qualquer mal. Aonde você tanto reclama e murmura, pode estar o seu milagre. Já parou para pensar? Em cada dor enfrentada, há um propósito para nascer. Então, assim, quando eu falo isso, quem conhece as histórias da Bíblia, por exemplo, a história de Daniel, né? Que ele enfrentou ali o rei, não aceitou adorar um outro Deus, e aí ele foi jogado na cova dos leões. Né? E quando ele foi jogado na cova dos leões, imagina só a angústia que ele não deve ter passado. A Bíblia não fala isso, mas eu fico imaginando assim, sabe, que talvez Daniel tivesse ficado apreensivo, ansioso. Ai, meu Deus, eu vou morrer por uma causa boa, né, que é a causa do meu Senhor. Eu sei que eu vou morrer por algo que vale a pena, mas assim, você saber que você vai ser devorado por leões não deve ser nada fácil. Mas quando ele foi jogado na cova dos leões, o Senhor o livrou, né? Um anjo apareceu e não permitiu que ele fosse morto pelos leões. E isso fez com que o rei e todas as pessoas, né, que observavam pudessem ver a graça do Senhor, né, o milagre que o Senhor realizou na vida dele. Então ele também foi utilizado como instrumento, né, para levar a palavra do Senhor através do seu próprio testemunho, através da sua própria vida. E assim, quando eu falei assim, aonde você tanto reclama e murmura, pode estar o seu milagre, eu tô querendo dizer o seguinte, que às vezes a pessoa, por exemplo, só um exemplo, tá, gente? Tem um filme, eu até já postei ele no Instagram do Em Verdade. O filme chama Mari e Marta, alguma coisa assim. Nesse filme, conta a história de uma mulher que ela vai pra... E tem vários outros filmes, né, que contam esse tipo de situação que acontece. Mas nesse filme, ela vai para acho que é pra África do Sul que ela vai. E o filho dela, leva o filho dela pra fazer tipo uma viagem de férias. O filho dela acaba contraindo aquela doença, malária. E o filho dela morre. E quando o filho dela morre, ela
percebe assim que quanto que as pessoas que estão naquela região e tal estão vulneráveis, né, a essa doença. E ela resolve se mobilizar contra isso. E ela vai atrás, ela luta, né, pela defesa das pessoas que já contraíram essa doença, para que as pessoas não morram mais, assim como o filho dela morreu. Então, assim, a partir da dor dela, ela encontrou um propósito, que foi o de salvar vidas, né, vítimas da malária, que o filho dela também foi vítima. Então, ela encontrou um propósito diante da dor. E nós temos vários outros exemplos de pessoas que, diante do sofrimento, né, encontraram o seu propósito. Não estou falando que a pessoa tem que sofrer para encontrar o propósito. Eu estou falando que teve pessoas que, através do sofrimento, encontraram um propósito, né? Não estou falando que tem que sofrer para encontrar. Acho que vocês entenderam. Mas, enfim, tem várias outras histórias. Inclusive, tem uma jornalista brasileira, esse fato é baseado em fatos reais, é real, que o filho dela nasceu, e o filho dela nasceu com uma doença. Eu não sei se é paralisia cerebral, enfim, alguma doença que ele precisava ter feito um teste. E esse teste não faz na rede pública, tá fazendo na rede particular. E o filho dela não fez, e aí o filho dela começou a alimentar a comida normal, né? Tipo assim, na verdade o leite normal e tudo. E ele tinha uma certa restrição, não poderia, não era qualquer coisa que ele poderia comer. Tem uma restrição, uma dieta restrita. E quando ele se alimentava, acho que era até do leite materno mesmo, isso estava fazendo com que os neurônios dele fossem mortos. E isso que causou a paralisia cerebral dele, salvo engano. E hoje o filho dela, né, tem que ter vários cuidados, né, porque o filho dela tem uma certa deficiência. E assim, ela encontrou nisso, né, não sei se ela encontrou um propósito, mas ela hoje, ela luta pela defesa das crianças que passam por essa mesma situação. Tanto que no site dela lá tem para você assinar, né? Acho que é o teste do pezinho ampliado. Que quando a pessoa faz o teste do pezinho, a criança faz o teste do pezinho, não é o teste do pezinho que abrange todas as doenças. E quando você faz o teste do pezinho ampliado, você descobre outras doenças e você pode livrar a criança de vários males, entendeu? Já ali na infância. Porque se você conseguir na infância, é melhor, depois não tem jeito mais, é irreversível. E aí, a partir dessa dor dela, aí tem ela falando, né, sobre, no YouTube, depois eu vou achar o vídeo, vou deixar pra vocês, ela falando sobre essa questão, né, falando assim que muitas pessoas dizem, é um propósito, é um chamado, é isso, e ela fala assim, eu não sei o que é, eu só espero, tipo assim, estar saindo bem disso, né, espero estar fazendo a minha parte. E é exatamente isso, né, como eu falei pra vocês, não é romantizando a dor, não é romantizando o sofrimento, é sofrido, é doloroso, muitas coisas que a gente passa nessa vida, e a gente sabe que o sofrimento é uma condição inerente à vida humana. No entanto, qual que é melhor? Você se revoltar, né, e ficar com raiva, falar que a culpa é de Deus, que a culpa é do mundo, que a culpa é do governo, que nada dá certo na sua vida, que você é azarada, que o seu horóscopo lá viu que ia acontecer coisa ruim com você, por isso que aconteceu. Qual que é melhor? É você ressignificar, é você aprender a lidar com a vida, né? Com as situações que acontecem na vida, ou é você revoltar e falar que não quero saber disso, a vida é sofrimento mesmo, e a gente nasceu para sofrer e chorar. Qual que é melhor? Entendeu? Então, é uma escolha que você faz na sua vida. Não se trata de romantizar o sofrimento, que não tem nem como romantizar o sofrimento, mas tem como sim você ressignificar o sofrimento e a partir de um sofrimento você tentar tirar algo bom daquilo, né? Quem já ouviu falar em Viktor Frankl, né? Ele tem até um livro chamado Em Busca de Sentido, e ele chegou a ser vítima dos campos de concentração na época do nazismo. E ele escreveu um livro sobre isso e ele fala sobre essa questão, a busca de sentido, né? Ele desenvolveu uma terapia que chama logoterapia, que é você encontrar sentido, né? Nas circunstâncias, independente do que está acontecendo na sua vida. Qual sentido você pode tirar daquilo? E depois eu falo assim, a sua dor pode ser semelhante à dor de outra pessoa. Ao vencer mais uma batalha, você se torna uma pessoa mais forte, preparada e madura espiritualmente. Cada obstáculo vencido, mais sabedoria você carrega dentro de si. Menos decepções você guarda e mais alegria você transborda.
Que a sua falta e a sua dor te apontem para a direção certa. Onde há escassez, há também uma oportunidade para a abundância. Se os opostos se atraem, qual é o oposto da dificuldade que você está passando agora? Pratique o oposto. Aprenda a viver contra as correntezas. Como diz a oração de São Francisco, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Então esse foi o texto, gente. Essa parte mesmo que eu falei assim, se os opostos se atraem, qual é o oposto da dificuldade que você está passando agora? Porque assim, às vezes você está passando um momento de tristeza. E que tal você tentar atrair alegria para sua vida? Ou você ser alegria, apesar de toda a tristeza que você está vivendo. Então, assim, são coisas que que eu deixo para vocês como reflexão, né? Para você refletir na sua vida. O que você tem feito dela? Porque às vezes a gente tá passando por situações difíceis e a gente acaba atraindo mais situação difícil, mais tristeza, mais dor. E você pronunciando aquilo toda hora, ai, minha vida é isso, ai, sou azarada, ai. Aí você vai só atraindo aquela situação, nada dá certo, vai só atraindo aquelas coisas ruins para a sua vida, né? Que nós podemos utilizar a nossa língua para edificar, para abençoar, como também para amaldiçoar. E isso também é bíblico. E essa parte também que eu falei, que a sua falta e a sua dor te apontem para a direção certa. Então, que você veja assim, né? Se na minha vida eu estou passando por tal situação, então talvez eu tenha que melhorar nisso. Por exemplo, se na minha família as pessoas estão desunidas, estão brigando, então talvez eu tenha que ser uma pessoa de união dentro da minha própria casa. Talvez esteja faltando mais amor da minha parte, né? Então é isso que a gente tem que refletir. É sobre isso e espero que vocês tenham gostado, gente. O Instagram do Em Verdade, com textos semanais, devocional diário também bíblico, no canal do Telegram. Vou deixar todos os links na descrição. Muito obrigada!